Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar para vocês que mesmo para quem não está encontrando o bordado inglês num tamanho grande que dê para fazer uma máscara, você pode fazer a sua máscara decorada usando o ponto decorativo da sua máquina. Como essa daqui, ela tem um acabamento com o ponto decorativo. Eu fiz aqui em outra cor, que acho que ficou mais visível ainda. Ela fica bem delicada. É fácil de fazer, praticamente todas as máquinas zigue-zague têm esse pontinho aqui. E se a sua máquina tiver mais pontos, a gente vai diversificar e experimentar outros pontos para fazer o acabamento. Eu vou passar todas as medidas para você aqui nesse vídeo. Eu vou começar mostrando para vocês como fazer o bico no tecido. Eu vou usar lese e a gente vai usar um tecido no tamanho de 20 por 30. Esses são os pontos decorativos que a minha máquina tem. A maioria a gente nunca usa. A minha máquina tem 300 pontos decorativos. Mas hoje a gente vai usar o festonê, que é um ponto que praticamente toda máquina que tem o zigue-zague tem o festonê, que é esse aqui, o 137. Para que o nosso ponto festonê fique bem bonitinho, eu vou usar lese e eu vou colocar embaixo dele um pedaço de entretela rasgável. É uma entretela para bordado. Se você não tiver rasgável, você pode usar entretela normal, fina. Você pode usar uma folha de papel. Ele precisa dar uma estabilidade para o nosso tecido. E aí, eu vou fazer o meu pontinho decorativo. Eu tracei uma linha e sigo essa linha no lado que mede 30 centímetros. Você vai ver que a gente não vai usar tudo isso para fazer a máscara, mas eu tô pegando um pedacinho a mais, porque se é a primeira vez que você está fazendo o festonê, é legal fazer um pouquinho a mais para você pegar o jeito. Seja sua máquina mecânica ou eletrônica, a configuração que vai precisar para fazer o festonê é mais ou menos essa. Ela pode não ser exatamente igual, mas tem que ser bem parecida. O tamanho do ponto está no tamanho 7 e a distância entre os pontos está 0,4, porque ele tem que ficar bem juntinho. Depois de fazer o festonê no tecido, a gente vai usar uma tesourinha bem afiada. Se você tiver uma de ponta curva, facilita bastante. Se não tiver, também dá para cortar com uma tesourinha de preferência pequena e bem afiada. E aí a gente vai cortar com muita delicadeza toda a sobra de tecido, com muito cuidado para não cortar as linhas, porque a linha é que dá o acabamento, não vai deixar seu tecido desfiar. Então, corte cuidadosamente, retirando toda a sobra de tecido. Uma outra dica é que se a sua máquina tiver esse símbolo, a letra E, dentro de um L invertido, você pode aumentar o tamanho do festonê em até 5 vezes. Isso não são todas as máquinas que tem, mas se a sua máquina tiver, é uma outra dica para você. Bom, gente, depois de recortar o tecido, a gente vai tirar a entretela rasgável. Se você estiver usando rasgável, é só puxar, papel também é só puxar. E aí você retira todo o excesso de entretela, tanto o que está acima do festonê como o que está abaixo também, para não deixar o tecido duro. Depois de pronto, ele vai ficar assim. Esse rosa eu vou usar para um outro vídeo que a gente vai ver mais para frente, tá? Então eu vou fazer a mesma técnica agora usando o tecido marrom. Para começar, eu vou pegar o tecido que eu vou usar para forro e vou cortar no tamanho de 19 por 25, 19 de altura por 25 de largura.
Aí eu vou fazer 2 dobras de 1 centímetro e vou para a máquina passar uma costura para fazer uma bainha. O tecido principal eu vou cortar no tamanho de 17 por 25. Vai ficar no mesmo tamanho do tecido do forro depois de feita a bainha. E aí a gente vai fazer as marcações para cortar as laterais. Eu vou marcar nos 2 lados 4 centímetros em cima e embaixo. Então, na horizontal, 4 centímetros nos 4 cantos. E na vertical, 5 centímetros. Da forma que você está vendo aí agora. 5, 5. Na parte de cima, a mesma coisa. 5, 5. Eu tiro 5 na altura e 4 na largura porque eu acho que encaixa melhor no rosto. Tem gente que tira 5 na altura e 5 na largura, 4 e 4. Se você tem um parâmetro que você acha melhor, você pode usar. Bom, eu vou dobrar para fazer os cortes. Eu marquei aberto só para mostrar para vocês. E agora eu vou ligar os pontos e cortar a sobra. Vou fazer de novo aqui no tecido do forro. Já vou fazer com ele dobrado para ficar bem claro para você. A gente dobra ao meio e do lado que é aberto, a gente vai fazer as marcações. Eu posiciono a minha régua, marcando 4 centímetros e faço já um risquinho na parte de cima e na parte de baixo. Depois eu posiciono minha régua na horizontal e marco 5 centímetros também na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu ligo cada um dos pontinhos, onde eu fiz 5 e onde eu fiz 4, e corto as sobras. A gente vai ter o tecido principal e o forro desse formato. Agora, a gente vai colocar os elásticos na posição que eles vão ficar. Eu vou usar elástico marrom, 15 centímetros para cada lado. Eu vou colocar o elástico aproximadamente 1 centímetro acima da diagonal que a gente cortou. Coloco os 4 elásticos e depois eu sobreponho o tecido do forro. Na hora de fazer a sobreposição, a gente vai colocar lado direito com lado direito, observando que o forro, a parte onde tem a bainha, vai ficar para o mesmo lado onde tem o bico no tecido principal. E aí a gente vai passar a costura em toda a lateral, menos na parte de cima, que é onde tem a bainha no forro e o bico no tecido principal. Depois de costurar, eu corto todos os biquinhos para que na hora de desvirar fique mais bonitinho cada cantinho. Cuidado para não cortar as linhas. Desvirei, passo o ferro e vou passar um pesponto em toda a parte onde eu passei a costura, menos naquela parte em cima que é aberto. Depois do pesponto, eu dobro 4 centímetros em cima e 4 centímetros embaixo. Passo o ferro novamente para ele ficar bem assentado. E a gente vai fazer uma costura, fazendo uma nervurinha. Aquela costura que eu chamo de um beliscão. A gente vai passar uma costura bem na beiradinha só para marcar esse retângulo que a gente fez agora.
Eu já vou fazendo a limpeza da minha peça, cortando toda a sobra de linha. E agora a máscara já está quase pronta. A gente vai fazer agora a principal dobra, que vai deixar ela tridimensional, vai deixar ela 3D. Na hora de fazer a dobra, você vai virar a pontinha para dentro, da forma que você está vendo aqui. Nos 4 cantos você vai fazer isso. Puxa a pontinha para dentro, dobra e coloca um alfinete ou uma presilha. Na parte de cima e na parte de baixo, você faz a mesma coisa. Depois de fazer isso, eu sempre gosto de dobrar a máscara ao meio e ajeitar bem. Às vezes até é necessário mudar um pouquinho o local da última dobra, para que ela fique bem arredondada. Agora eu vou para a máquina passar uma costurinha prendendo esses 4 biquinhos que a gente dobrou. Concluí a minha máscara. Você pode ver que eu deixei o forro na parte de cima um pouquinho, uns milímetros acima do tecido principal. Eu fiz isso para que ficasse bem visível o acabamento do bordado. Isso é opcional. Com o tempo você vai variando, vai fazendo pequenas modificações que vão deixando sua máscara mais charmosa. Espero que você tenha gostado e obrigado pela companhia.